Eu vou falar agora sobre fobia específica. Né? O que é fobia específica? São medos envolvendo ou situações, objetos, animais que me causam muito sofrimento. Esses medos, a pessoa que é portadora da fobia específica, ela percebe que esse medo é exagerado, ele é irracional. Isso é muito importante, né? Porque todos os transtornos ansiosos que eu vou conversar com vocês, eles são acompanhados de crítica. A pessoa sabe que aquilo é uma coisa exagerada da parte dela. Muitas vezes é por isso que ela acaba realmente buscando ajuda, né? E a fobia específica envolve medo de alguma coisa. Quais são os medos mais comuns? Né? São medos de pequenos animais, medos de algumas situações, como por exemplo de altura, né? De lugares muito fechados, né? E esses medos, eles são muito intensos. A pessoa tem uma tendência de evitar aquelas situações, aqueles animais. E quando elas enfrentam, elas sofrem muito, né, diante daquela situação. Muitas pessoas acabam não dizendo, não conversando, né, com outras pessoas, não revelando os seus receios por vergonha, porque muitas vezes esse receio é muito importante e envolve animais aparentemente muito, vamos dizer assim, inocentes, né? Por exemplo, medo de peixe, medo de tartaruga, medo de pássaros, né? E esse medo, ele envolve até, por exemplo, não que eu sinto medo só quando o animal está do meu lado, mesmo quando estou diante de vídeos, de desenhos, às vezes de riscos de linha, por exemplo, que podem lembrar uma cobra, isso já pode me causar um certo desconforto. E esse desconforto pode ser acompanhado de vergonha, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico, porque a pessoa tende a não reclamar, apesar de evitar qualquer situação que de algum modo possa expô-la a esse risco. É um transtorno mental mais comum, é o transtorno ansioso mais comum que tem, ele é bastante frequente, né? Em torno de 6%, 7%, algumas estatísticas mostram mais de 10% da população sendo portadora de uma fobia específica, né? Ele envolve, como eu falei para vocês, pode envolver animais como cobras, aranhas, rato, barata, animais que voam como pombos, animais de pena como galinha, ou então insetos também são muito comuns, ou insetos que vão desde borboleta até mariposas, morcegos. E aí sempre nesse caso envolvendo animais e pequenos animais, pode envolver animais maiores como cavalos, alguns animais meio absurdos como peixe, tartaruga, coisas desse tipo, né? Podem também envolver situações, por exemplo, um receio muito grande de lugares apertados e fechados, né? Claustrofobia, então a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, com elevador, metrô, medos mais específicos como o medo de voar, que também é muito frequente, muito prejudicial muitas vezes para a vida da pessoa, que ela fica impedida de viajar, o medo de altura, né? Esse medo de altura pode ser tão intenso onde a pessoa acaba evitando subir em prédios ou então de se expor minimamente a uma situação onde ele esteja no lugar mais alto, né? Ou outro medo, por exemplo, também muito comum, é a eritrofobia, que é um medo de sangue, né? Ou de agulha. A sensação de que a agulha está entrando no próprio corpo ou de que está entrando no corpo de outra pessoa, e a retirada do sangue, a visão do próprio sangue, particularmente nesse tipo de fobia, frequentemente é acompanhado de desmaios, coisa e tal. Esse é um tipo de transtorno ansioso que não melhora, né, com medicações de modo geral, e que só vão tender a melhorar com psicoterapia, e a psicoterapia mais estudada é a terapia cognitivo-comportamental.